Olá, pessoal! Está começando mais um Aqui Pode Podcast. Eu me chamo Ilana Sodré. E eu, Bruna Carvalho. E já aproveita para seguir as nossas redes sociais. No Instagram, vocês nos encontram como Aqui.pod.podcast e no YouTube. Aqui Pode Podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é professor, ele é restaurador, ele é mestre em museologia pela UFBA, é especialista em ensino da arte na história pela Faculdade de Artes do Paraná e ele é licenciado em educação artística pela Faculdade Católica do Salvador. Seja bem-vindo, Renato Carvalho. Obrigado, gente. Eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui, principalmente para falar de restauração, que é um assunto tão relevante aqui para a nossa cidade. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre as vivências da profissão do restaurador. Eu queria saber por que você escolheu essa profissão e por que ela é importante para você. Bom, importante porque é a profissão que eu abracei, que eu gosto demais. E como eu escolhi essa profissão, foi uma coisa muito por acaso. Quando eu fui fazer artes lá na faculdade, a gente fica um pouco meio, lá no meado do curso, um pouco meio decepcionado. Então, todo mundo reclamando e querendo desistir. E teve um momento numa aula que uma professora entrou na sala e, gente, vocês não precisam ficar assim. Você não necessariamente precisa ser um artista plástico, não necessariamente você precisa vender quadro na rua. Você pode ser um restaurador. Eu tenho até hoje um caderninho, meu caderno de anotações, que eu levava para a escola, para a faculdade, e eu anotei isso, restaurador. Aí, assim que terminou a aula, eu fui correndo atrás da professora na sala dela para ela me explicar o que era isso. Quando ela me explicou, o negócio parece que baixou, sabe? Então, terminei o curso de artes aqui em Salvador e depois me preparei um bom tempo e fui para São Paulo fazer restauração. E lá eu me especializei em restauro de papel. Quando vim para Salvador e que foi abrindo aí um leques de possibilidades depois da restauração de papel já deslanchar, então eu fui também me especializando em outros suportes. E como foi, assim, os seus primeiros trabalhos? O que foi? O que você restaurou nos seus primeiros trabalhos? Bom, assim que eu voltei de São Paulo com o curso, já concluído, eu consegui emprego numa instituição, uma biblioteca especializada em História da Bahia, que chamava-se Fundação Clemente Mariani. Essa Fundação Clemente Mariani ficava lá no Comércio, no bairro do Comércio. E durante esse tempo, durante 15 anos, eu trabalhei lá como restaurador. Foi assim o meu primeiro trabalho. Depois que eu saí de lá, fui fazer novos cursos, novos projetos e fui entrando na área assim, bom, já estava conhecido também no mercado. Qual foi o trabalho mais importante ou que te impactou mais de restauração? Todos são assim impactantes, mas tem um trabalho que eu fiz que não tem nada a ver com papel. Há pouco tempo eu trabalhei num projeto com uma amiga museóloga num quilombo. Então, nós trabalhamos no quilombo resgatando as memórias afetivas dessas pessoas. Então, lá nós restauramos partituras, peças em argila, em barro, madeira, metal, e montamos um pequeno memorial. Então, quando o pessoal do Quilombo viu aquilo tudo pronto, foi encantador para eles. Todo mundo tinha uma história para contar de quem foi aquilo ali, a quem pertenceu. Alguns choravam de saudade dos parentes, das pessoas. Então, você devolver a ancestralidade, devolver essa memória afetiva para a sociedade, é uma coisa que compensa o nosso trabalho. Acho que é a compensação de tudo, além de ser um trabalho remunerado, né? Sim, verdade. E assim, a gente falando de um contexto, assim, de um modo geral. Aqui na Bahia, como você enxerga, como você pode dizer aqui pra gente sobre a profissão em si do restauro? Como ela é vista pelas pessoas, como as pessoas
quando elas sabem que você é restaurador, o que é que elas te perguntam, o que é que elas questionam, até como um professor mesmo. O senhor é professor aqui do CEP Isaías Alves. E como isso é visto para a sociedade? Então, eu recebo até ligações de instituições. Renato, tô com dificuldade aqui. Você pode me dar uma orientação? Você pode Às vezes eu vou visitar, eu vou ao local para ver e oriento mesmo, sem problema. É como você dar um soco, prestar um socorro, dar uma ajuda. A restauração, a profissão do restaurador, ela é vista com muito bons olhos. A gente mora numa cidade histórica, como Salvador, um celeiro enorme de suportes, de obras de arte, de documentos históricos para serem restaurados. Então, as pessoas veem isso como uma coisa positiva, porque a gente precisa. E muito se perde aqui em Salvador em relação à documentação histórica. E a documentação histórica é uma coisa que o papel, por ser naturalmente frágil, ele se autodegrada nos acervos. Então, se não tiver o cuidado especial, o cuidado da conservação preventiva e tudo isso, para que esse papel tenha uma durabilidade maior, uma vida útil maior, você perde informações. Então, essas informações são importantes para legitimar coisas. Documento é material de prova. O documento é prova de qualquer coisa. Então, tão importante quanto restaurar esse colégio aqui, é importante também restaurar os documentos desse colégio. Para que finalidade ele foi construído, para quê, quem projetou, em qual momento. É importante que tenha. Se você restaura somente o colégio e perde a documentação dele, você perde também parte da história desse colégio, porque está ali a documentação. Quando você, na sua pesquisa acadêmica, o que legitima a pesquisa é o papel, é o que está documentado. Sim. Então, é importante que o papel tenha também esse valor, esse olhar sensível, para que sejam resgatados. Documentos históricos são importantes. Verdade. E em relação à cena atual do restauro na Bahia, o que o senhor pode dizer para as pessoas que estão começando agora e querem ser restauradores? Bom, a restauração é uma profissão ainda em crescimento. Então, para quem quer entrar na área de restauração, é estudar. Não tem como você chegar, se destacar, ser um restaurador, se você não estuda. Por quê? Porque você, volta e meia, está sempre aparecendo técnicas novas no mercado, materiais novos, materiais que lhe oferecem uma praticidade melhor, um resultado melhor de tudo isso. Eu trabalho há 35 anos como restaurador e eu estudo praticamente todos os dias. Eu participo de cursos, eu participo de seminários, eu participo de congressos, eu ministro aulas, eu vou aos cursos também como aluno, viajo, participo de rodas de conversa. Então, tudo isso é troca de experiência. Não adianta você fazer o curso, entrar no ICEA, terminar o curso e estancar. Não, aprendi tudo com o professor ali, ele já disse que é assim, parou aí, acabou aí. Não, você tem que continuar, você tem que dar continuidade e ir trabalhando. Você tem que entrar nesse mercado aí, assim é que você vai conseguir. Massa, legal. Agora sim, e quem estiver lá em casa, que estiver assistindo a gente, quiser fazer o curso de restauro aqui na Bahia, como é que essa pessoa vai fazer? Como é que eu vou me inscrever? Como é que eu vou conseguir entrar no curso? Nós temos aqui o curso de conservação e restauro aqui do ICEA, que é o único na região Nordeste. A gente sabe que os cursos de conservação e restauro no Brasil são caros. Para quem quer entrar no curso, em muitas situações é preciso sair da cidade, viajar e fazer o curso fora. Foi o meu caso, tive que sair porque não tinha aqui. Então, esse é o único, ele precisa ser visto, divulgado pela sociedade e mostrado. Olha, gente, o ICEA tem um curso de conservação e restauro. Então, esse curso acontece, as inscrições acontecem, acredito que no final do ano, de cada ano, e junto com toda a grade de cursos técnicos da Secretaria de Educação. Então, a pessoa vai lá, se inscreve e é contemplado através do sorteio eletrônico.
Sem falar que eu soube que o curso acontece desde 2015 e que os estudantes podem fazer o estágio dentro do ICEA. A gente conversou outro dia com a vice-diretora e ela falou que alguns estudantes fazem estágio aqui. Então, é importante que outras pessoas vejam o curso e que saibam que mesmo que elas talvez não consigam lá fora, elas possam ter aqui um professor e um curso que é capaz de fornecer para ela, dentro do próprio ICEA, um material para ser restaurado. Sim, nós temos aqui alunos estagiando aqui. Nós temos uma turma aí, acho que são 6 alunos que estão fazendo estágio aqui. E o ICEA tem material para isso, tá? O ICEA é histórico, né? Esse colégio é a história, conta a história da educação no Brasil. Então, ele tem tudo para isso. Então, nós temos documentos, nós temos obras, enfim, móveis antigos, tem uma série de coisas que os alunos podem ver. Claro que no momento em que o aluno está estagiando, ele não vai ali sozinho intervir na obra, ele tem que ir acompanhado, um orientador, alguém tem que orientar, tem que seguir esse aluno. Mas para alunos que têm disponibilidade de estagiar fora do colégio durante o dia, a gente também consegue estágio. Então, tem outras instituições, museus, a própria Universidade Federal, alguns setores da Universidade Federal que nos pedem para mandar alunos. Então, tem possibilidade de estágio, sim. Entendi. E quando esse estágio ele acontece aqui na escola, por exemplo, você falou que os alunos restauram documentos, mas existe alguma forma, vamos supor, algum equipamento queira fazer doações para a escola, para os alunos restaurarem nesse processo de estágio? Como é que acontece? As pessoas recebem, outras instituições, elas entram em contato solicitando o apoio desses estagiários para poder restaurar algum objeto? Aqui no colégio é o seguinte, nós temos parceria. Eu tenho parceria por já ter trabalhado bastante com um amigo meu, padre aqui da Igreja da Piedade, nós já fizemos vários projetos de restauro juntos. E então, como ele é padre, o pessoal deixa imagens, esculturas, coisas assim na igreja. E ele junta, doa para a gente, com isso que os alunos vão treinar aqui no colégio. Eles vão aprender através dessas imagens. Muitas vezes vêm quebradas, vêm com problema na camada pictórica, coisa desse tipo. E é a partir dali, com aquele material, que os alunos vão aprender. Massa. E falando assim voltando ao assunto, falando assim sobre a sua rotina como restaurador. Se hoje uma pessoa quiser contratar Renato, ou se Renato quiser fazer algum restauro de algum equipamento aqui da Bahia, de Salvador ou de alguma outra cidade da Bahia, como é esse processo? Bom, a rotina do restaurador são profissionais que trabalham de duas formas. Tem o restaurador que é contratado com carteira assinada ou através de concurso por alguma instituição, ele tem uma rotina. Mas tem um profissional de restauro que também, por opção, ele prefere trabalhar com projetos, com licitações, com editais, tudo isso aí. Como é que isso funciona na prática? Sempre que tem uma licitação, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a obra ou o acervo que será restaurado. Aí, isso nós chamamos de laudo técnico. Esse laudo técnico, você vai lá na instituição, no museu, ou no lugar onde vai ser restaurada a obra, ou a coleção de obras, e você vai anotar, você vai registrar tudo. É o seu primeiro contato com a coleção. Registro fotográfico também funciona muito bem nesse sentido. Então, a partir daí, você vai fazer o seu laudo técnico. O que é isso? Você vai identificar os problemas, os problemas que as obras apresentam e a causa desses problemas. A gente trabalha nessas duas vertentes. No caso do profissional que é contratado lá, concursado, ele vai trabalhar, ele tem uma rotina ali que ele tem que obedecer isso periodicamente. Então, o que é isso? Ele tem que fazer
visitas no acervo. Ele tem que andar, que ver a obra. Então, a restauração, ela se divide em conservação preventiva, conservação curativa e a restauração em si. A gente costuma dizer que é conservar para não restaurar. E por que isso? Quando você trabalha a conservação preventiva, você oferece à obra mais possibilidade de vida útil. E, oferecendo possibilidade de vida útil a essa obra, consequentemente, você está levando ela para frente. Você está dando oportunidade dos seus filhos, dos seus netos, conhecerem essas obras no futuro. Então, é assim que funciona. Aqui em Salvador, o restaurador precisa ser mais atento nesse sentido. Isso eu sempre falo na escola, nas aulas, que aqui a gente precisa ser mais cuidadoso. Aqui na região Nordeste, de modo geral. São cidades banhadas muito próximas do mar. E aqui em Salvador, a maioria dos nossos acervos está aqui na parte histórica da cidade, bem próxima do mar. Então, são acervos que recebem uma carga de salinidade muito grande, muito alta. Aliado a isso, no centro onde acontecem as manifestações culturais. Então, tudo influencia. A vibração do som, a água que o carro-pipa passa lavando depois. Então, tudo isso influencia na hora do restaurador, aquele cara que trabalha ali fixo, fazer o trabalho dele. Porque se tem água da lavagem, da rua, do banho, tudo, consequentemente, essa água vai umedecer as paredes grossas que são históricas. Salvador é uma cidade já com a umidade alta. Mesmo no calor, mesmo no verão, a gente tem uma umidade muito alta. Então, qual é a rotina desse cara para iniciar o trabalho? Ele vai trabalhar a climatização, ou seja, ele precisa controlar a umidade e a temperatura dentro do acervo, para manter a obra estável, para que ela não entre em choque com a umidade e não dilate, ou não resseque muito para não contrair. E como acontece com as obras ao ar livre, tipo aquelas do comércio, ali perto do porto? Isso. Aquelas obras, elas são instáveis. São geralmente obras em metal ou concreto, tá? Então, elas não se movimentam. O que acontece, essa movimentação de contração e dilatação, geralmente com suporte de madeira e papel, porque eles absorvem umidade. Então, quando a madeira, por exemplo, a escultura em madeira, absorve umidade, ela tende a dilatar. Dilatando, ela puxa a camada pictórica. E aí, as fissuras na pintura. O documento, da mesma forma, o papel, quando ele absorve umidade, aí acontece proliferação de fungo. E aí é complicado para se tratar. Então, quando você aplica dentro do seu acervo a conservação preventiva, o próprio nome diz, é uma prevenção. Você está trabalhando a partir daquilo que acontece lá no entorno da sua instituição, as festas, a água, o excesso enfim, para depois você chegar dentro do seu acervo e adequar o acervo a tudo que acontece lá fora, para que minimize os impactos dentro do seu acervo. Agora eu fiquei curiosa. Já aconteceu ou existe a possibilidade de você receber um contato e a pessoa falar assim, ó, temos aqui um material para ser restaurado, e você chegou lá, fez essa análise toda direitinho e viu que não tem solução? Existe essa possibilidade de algum material, objeto, enfim, eu não sei qual seria o termo correto, de não ter restauro? Existe sim. E quando é que isso acontece? Geralmente por falta de recurso, falta de cuidado, isso vai acontecendo a longo prazo. O material vai se degradando a longo prazo. No caso do documento, tem documento, principalmente livros, que quando ele absorve umidade, ele gruda uma folha na outra.
uma página na outra. Ele se transforma num bloco. E fica difícil, é complicado você tirar. Você perde muita documentação, perde muita informação. E tudo que a gente quer, quando você vai restaurar um documento em suporte de papel, você pode fazer o que você quiser naquele papel, naquele suporte. Você vai dar um banho para desacidificar, tudo, banho de imersão, para desacidificar, um tratamento, mas tudo que você quer ali é salvar a informação, o texto que está ali nele. E muitas vezes essa informação se perde. Uau, galera, que papo incrível! A gente tá ficando por aqui. Eu gostaria de te agradecer, Renato. Foi muito enriquecedor esse papo. Eu adorei descobrir coisas que eu não sabia e fico aí na torcida para que o curso de restauro também continue e que outras pessoas possam se especializar e se formar aqui. Ah, que bom, gente, que bom. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. E aproveita, né? E deixa aqui para o pessoal uma rede social, um contato, para alguém que quiser te acompanhar mais ou se aprofundar mais no assunto, para que o pessoal possa ter esse contato com você. Pode ser um e-mail, uma rede social que você divulgue geralmente para as pessoas. Bom, o meu Instagram, Renato Carvalho, pode me seguir lá. Meu e-mail, carvalhorenat@gmail.com. É público, gente, pode entrar, pode falar comigo quando quiserem. São redes sociais de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar as suas vivências, os seus conhecimentos. E também gostaríamos de agradecer a toda a equipe técnica que está aqui trabalhando em prol desse galera. podcast. Está dando certo. Valeu, galera. Uhul! Obrigado, Tchau, gente. gente. Até a Muito obrigado. próxima. Tchau, gente. Até o próximo episódio.